tudo bem? Tudo bom, Bom tudo dia, que ótimo. prazer falar com você, que alegria, muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço o convite. Tava eu pensando assim, eu gostaria de mandar uma mensagem, né, para as mães, no Dia das Mães. Eu tava pensando o que que eu ia fazer, se eu ia gravar alguma coisa, mas ainda não me sinto muito confortável, né? Eu e a câmera só. Então bater um papo assim é muito melhor. Claro, E aí eu agradeço ao convite. imagina, Poder conversar com essas mães no dia, né, nesse dia tão especial, né, de comemoração. sim, eu que agradeço o fato de você ter aceito aí esse convite, estar aqui conversando com a gente. Em primeiríssimo lugar, além do meu agradecimento, a minha homenagem a você, mãe, e a todas as Ah, mães aqui do nosso Insta. gratidão pelo convite. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de ser mãe. Primeiro, assim, deixa eu contextualizar um pouquinho. Eu vi lá sua Uhum. história belíssima, né? Assisti Oh, inclusive a live sua com a Ana Pro, a minha amiga, minha parceira queridíssima. que já E entrou aí. Bom dia, Ana. bacana, legal. Bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Como profissional, como mãe. Sei também que, além de ser mãe, né? Você também faz um trabalho maravilhoso com Barra de Aço, né? Então, obrigada aí pelo convite, né, pela oportunidade de estar falando, né, e recebendo essas mulheres maravilhosas que já estão entrando aí. Olha, cada uma mais linda que a outra, a Mônica, e daqui a pouco as pessoas vão entrando, né, mais aí para poder compartilhar esse dia, né, um dia tão bonito. Eu falei, hoje eu vou fazer o nosso bate-papo lá fora, né, é, eu tenho a oportunidade de morar em casa, né? E aí eu tô aqui no quintal de casa, recebendo essa luz, essa energia toda aqui, podendo compartilhar com vocês também. Poxa, que bacana. Então, gratidão. Então, e aí hoje de manhã a gente já começou a receber várias mensagens, né, de bom dia, de Feliz Dia das Mães, ali ó, a Aninha falando Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das... É um dia que é muito leve, né? Muito alegre, assim, a gente sempre... Claro que para algumas pessoas é saudoso, porque já não tem a presença da mãe, mas com certeza traz muitas lembranças boas, né? Da infância, né? Da nossa relação com a nossa mãe e da nossa vivência enquanto mãe também, né? E aí eu recebi hoje de manhã de um amigo, né? Nem foi de uma mãe, foi de um amigo, um poeminha curtinho da Alice Ruiz, que fala assim: dois em um. Depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o pouco. E aí eu achei tão lindo assim, eu falei assim, eu vou compartilhar isso com as pessoas, né? Porque o tema da live que você propôs foi transformações, como pode melhorar. Como pode melhorar? E quando a gente escolhe ser mãe, a gente está escolhendo se transformar. Porque a partir do momento que a gente escolhe criar vida, né? E, e ser esse canal, a gente escolhe se transformar. A gente não sabe o que vai vir depois disso. A gente escolhe ser mãe, ok. E aí o que vem depois disso? É claro que a gente cria várias expectativas, planos, faz milhões de desejos, né? De como as coisas, como a gente gostaria que as coisas fossem, como que a gente gostaria que fosse, que os nossos filhos fossem iguais a gente, ou não, ou Ou diferente em fosse como algumas a gente coisas, queria que eles fossem, né? aquele ideal, né, de filho, né, e de vida que a gente gostaria muitas vezes de fazer. E aí
acaba projetando nos nossos filhos. Na verdade, quando a gente escolhe ser mãe, hoje eu tenho a consciência de que não é só o corpo físico que expande, né? É todo um corpo energético, é toda essa relação com o universo, com o ser divino que nós somos, né? Que somos capazes até de criar uma vida. Então, se a gente é capaz de criar vida, o que mais é possível? O que a gente pode criar? Nós somos seres criadores. E nós criamos a nossa realidade, nós criamos a nossa vida a partir das nossas escolhas e das nossas transformações, da gente se permitir transformar, né? Essa mudança que o nosso corpo passa numa gestação, numa gravidez, é só o comecinho. É só o início É da só transformação, né? É só o início dessa transformação, porque a transformação ela é imensa e é imensurável. É de infinitas possibilidades que a gente se transforma. Então, é realmente assim muito expansivo e muito gratificante essa vivência, essa experiência. Poxa, Ana Paula, E como lindo. não Pode falar. E como não deveria ser diferente, né? O Vinícius trouxe transformações absurdas para minha vida. Muitas, com certeza, eu nem imaginava. Nem imaginava. E mudança de perspectiva, de percepção do mundo, desta realidade, e de transformação pessoal, profissional. E, nossa, muita transformação. Nossa, não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Vamos lá, fica à Vamos, vontade. vamos falar um pouquinho, né, do que o Vinícius trouxe para mim de transformação. O Vinícius, ele, depois dos 6 meses de idade, ele começou a apresentar crises convulsivas e a partir daí veio um diagnóstico e que transformou totalmente a minha vida, né? É lógico que a gente não espera mas a gente percebe que nada é por acaso, que tudo tem um propósito. E o Vinícius veio me ensinar muita coisa, muita coisa. Hoje eu tenho a percepção também de que eu não seria um milésimo do que eu sou. É Sem o Vinícius na impressionante minha que vida. os nossos filhos ensinam muito mais para a gente do que a gente para eles, né? Você Oh, definiu muito bem, né, quando você fala da transformação, né, que uma mulher passa quando se transforma em mãe, né? A transformação do corpo, da mente, né, do contexto, né, gera uma vida da sua própria vida, né, gera um corpo do seu próprio corpo, né? E, e quando a gente começa a perceber, né, Ana Paula, que nós somos muito mais do que um corpo, né? Nós somos espíritos, e os nossos filhos são espíritos. Então, quando eles nascem, né, seguindo o seu caminho, seguindo o seu fluxo, né, seguindo a sua missão, né, a gente começa, porque eu acho que você, enfim, como mãe deve, assim como a maioria das pessoas, pensa assim, ah, não, meu filho vai ser assim, vai ser assado, a gente idealiza, né, mas aí como a água, né, eles acabam naturalmente seguindo o fluxo dele, que nem sempre é aquilo que a gente queria pra gente. Mas quando a gente olha para a gente vê que nem a gente mesmo seguiu o fluxo que a gente queria lá atrás, né? E a vida naturalmente vai tomando seu rumo, né? é um fluxo, né? A vida é um fluxo.
É um fluxo e quando a gente entende que receber o que vem pra gente Aham. e que a gente é capaz de transformar isso, né, de acordo com as nossas escolhas. E, e é lógico que no começo, quando eu recebi o diagnóstico do Vinícius, vem muito medo, muita incerteza, muita indefinição. É um momento que as mães especiais sabem muito bem o que é isso. É um momento de luto, de perda do filho idealizado. E, e aí a gente tem que se reinventar. A gente tem que se reinventar. E, e com o Vinícius eu aprendi muita coisa, muita coisa. Com o diagnóstico do. Ao mesmo tempo que eu recebi o diagnóstico do Vinícius, eu perdi um filho idealizado e, e perdi o Vinícius também durante 6 meses. Assim, as crises convulsivas eram tantas e intensas que o Vinícius se desconectou um pouco de mim, né? Do mundo, de tudo que estava em volta. E foi um momento bem delicado para mim, sabe? Que eu também me desconectei um pouco de tudo, né? E vivi muito em função daquele momento de buscar, né? Como pode melhorar. Eu de verdade estava buscando isso, porque como diz o poema, nenhum coração de mãe suporta o pouco. E eu queria sempre mais. Eu queria o melhor para o Vinícius, né? Então a mãe veste aquilo de uma forma, eu vesti, né? De uma forma que eu fui buscar possibilidades para ele, né? E, e fui naquela maratona de médico, de pesquisa, de descobrir o que eu podia fazer por ele e tudo. E ele, aos poucos, foi se reconectando, né? E eu me reconectei também quando o Vinícius voltou a sorrir para mim. E fui. E ali eu fiz uma escolha, sabe? Uma escolha bem consciente para minha vida, de que o valor de um sorriso, sabe? E essa escolha que eu fiz, assim, de levar de leveza e alegria para minha vida. Isso foi uma escolha que eu fiz lá atrás, para mim e pro Vinícius. Que, independente de qualquer circunstância, a energia, a alegria, ela transforma, né? Você sabe, né? Da frequência, a frequência que a gente escolhe vibrar, né? A gente pode escolher vibrar na dor, no sofrimento, eu poderia ficar naquele lugar da perda, né? Do filho idealizado e me lamentando. E eu escolhi receber o presente que o Vinícius é na minha vida, do jeito que ele é, a forma que ele veio para mim. Que lindo. E foi transformador. Foi transformador a ponto de escolher fazer outra coisa para minha vida. Trabalhar com desenvolvimento infantil foi uma escolha a partir daí. Ter contribuição para o desenvolvimento das outras, de crianças, né? E para o Vinícius. E a partir do momento também que eu entendi e eu comecei a vibrar numa outra frequência da alegria, de tudo, assim, passamos por momentos bem delicados, mas sempre com o olhar de que era para ser daquele jeito e o que a gente pode fazer com isso, como a gente pode transformar isso, aprender com isso e crescer com isso. E isso eu comecei a estudar, a me dedicar a esse trabalho também.
E cada vez mais eu tenho recebido presentes maravilhosos, né? E ferramentas maravilhosas para trabalhar também e para me transformar e para continuar transformando a realidade do Vinícius, a realidade das pessoas que estão à minha volta, da família energética, né, que a gente vai criando em volta da gente, das pessoas que vão sendo contribuição para a gente, para o nosso caminhar, para a nossa estrada, e a gente está compartilhando também isso com, com as pessoas que escolhem estar nessa vibração, nessa energia junto com a gente. E o Vinícius trouxe isso tudo para mim. Você falou das barras de Axis, né? Que foi uma ferramenta que eu conheci no meio do ano passado. Uhum. E, na verdade, foi trazendo mais consciência para mim de coisas que eu já tinha escolhido lá atrás e outras que me permitem compartilhar também com as outras pessoas, porque muitas coisas eu sabia que tinha escolhido para mim, mas eu não sabia como dizer para o outro. Né? Fala assim, olha só, é possível, a gente pode sair desse lugar de dor, é uma escolha, né? E às vezes eu ficava me sentindo assim, cara, mas eu não sei passar isso pro outro, não sei, mas de verdade o exemplo eu acho que já fala muito, né? Mas muitas vezes as pessoas precisam racionalizar, compreender, e aí eu acho que a física quântica traz um pouco disso para a humanidade, né? Através da ciência, porque a gente ainda está naquele lugar do racional, de compreender as coisas a partir da mente. Uhum. Né? E muitas vezes, para algumas pessoas, é importante ter esse lugar de racionalizar, e a física quântica trouxe eu vou pedir que você falasse um pouquinho mais alto, por favor, porque às vezes a voz está cortando, assim, está um pouquinho baixo. Se você puder falar um pouquinho só mais alto. Não sei. Será que eu... Deixa eu trazer isso. Ih, acho que... Ai, peraí. Deixa eu ver se eu trago para cá. O microfone. Pronto, vê se melhorou. Melhorou, ótimo, perfeito. O microfone estava escondido no cabelo. Então tá bom. Peraí, deixa eu continuar aqui, que eu já me perdi. Me ajuda aí a voltar agora. Então, você está falando da sua experiência com a barra de Axis, e por sinal, Ana Paula, é lindo sua história. Você transformou a sua dor, né, em alegria, transmutou a sua dor não só para aceitar a sua realidade, como amar a vida, as pessoas, as circunstâncias, como elas se apresentam. E além de tudo isso, você transformou isso de uma forma de ajudar outras pessoas. Isso é incrível, né? Aí você estava falando um pouquinho sobre... Quando eu descobri a ferramenta, né, de barras de Axis, eu fui buscando mais uma ferramenta para poder trabalhar, né? E percebi em mim o potencial disso tudo. Uhum. E aí eu falei assim, não, eu quero mais, eu quero levar isso para as pessoas. Aí eu me tornei facilitadora de Axis, de barras, e para poder compartilhar isso com as outras pessoas, né? Que são ferramentas muito fáceis, muito simples de se utilizar no dia a dia e que são transformadoras. Uhum. São transformadoras. E não só as barras de Axis, mas também as outras ferramentas, que são os processos verbais, os processos corporais, que a gente aprende. E mais do que isso, eu acho que é uma mudança de paradigma, sabe? De você perceber que você pode funcionar a partir de um outro lugar. Uhum. Que é um lugar diferente, né, do que a gente aprendeu a estar nessa realidade. Cada vez mais as pessoas estão
estão percebendo que existe um outro lugar para a gente funcionar, que não a partir da polaridade, do certo e errado, que existe um campo energético que a gente pode acessar, que nós somos seres criadores, capazes de criar a nossa própria realidade. E como Einstein dizia, né, Ana Paula? Tudo é energia, né? Tudo é energia, tudo é Sim. energia. E a partir do momento que a gente tem essa percepção, a gente sai do lugar de que ai, coitada de mim, né? Isso aconteceu. Não, se isso veio para você é porque isso é seu. E Você o que pode você pode fazer transmutar com essa isso? Como energia, né? você pode Transformar. transmutar isso? Como você pode transmutar essa energia? E aí hoje de manhã também eu estava falando assim, vou falar de barras, e aí eu falei assim, o que eu posso falar que tem a ver com mãe? E aí e tem um ponto que a gente trabalha nas barras que se chama criando conexões, criando formas de vida. E o que a gente trabalha quando a gente está acessando esse ponto? Né? Na verdade, a gente está acessando um ponto que trabalha a energia que a gente coloca para criar algo mais, né? Para criar, nos processos de criação. Então, são energias que a gente para poder gerar um filho, a gente coloca uma energia ali intensa, né? No nosso corpo, o tempo, o espaço, tudo, a gente coloca tudo à disposição para gerar aquela vida. E não só uma vida, mas tudo que a gente gera, tudo que a gente cria, tudo que a gente é capaz de criar para a gente e para o mundo. Então, nós somos capazes de criar um livro, criar uma live que possa estar tocando o coração das pessoas nesse momento, criar uma música, criar um movimento, lembrar que criando conexões e criando formas de vida. Né? Lembrar, recordar que nós somos essas conexões que a gente vai criando durante a nossa vida. Né? As conexões com as pessoas, as conexões das nossas relações com os nossos filhos, como que a gente cria essa relação, porque tudo é uma criação. Né? Tudo é um investimento de energia, uma movimentação dessa energia. Lembrar da nossa reconexão com a Gaia, com a Mãe Terra, né? E o que a gente, durante o ser humano, durante muito tempo, viveu extraindo, né? Retirando energia da Terra, retirando energia da Terra, retirando energia da Terra. E nesse momento de quarentena eu tenho percebido um movimento muito intenso das pessoas que trabalham com energia, que trabalham, né, nesse movimento de recriar essa conexão com a Terra, né, de devolver para a Terra tudo que a gente vem tirando, que a gente vem absorvendo da Terra e refazendo essa conexão, recriando essa conexão com a Terra, que é um ciclo, né? Que a gente dá e a gente recebe. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, essa troca com o planeta Terra, com a nossa mãe. Essa Né? reconexão, né? Essa reconexão com a Terra. Eu costumo dizer, Ana Paula, que a Terra é de fato a nossa mãe, né? Nós somos filhos da Terra. Porque é aqui que nós nascemos, é aqui que nós vivemos, é dela que nós extraímos nosso alimento, os nossos pais a mesma coisa. Então, todos nós, né, somos filhos da Terra. Reconhecer isso e buscar essa reconexão é um momento. Algumas pessoas, desde enfim, sua trajetória no planeta, já tem essa característica, mas hoje está tendo um movimento de conscientização, inclusive com essa pandemia, né? As pessoas estão buscando um pouco mais se conectar, cada uma do seu jeito, você não acha?
Sim, sim, cada um buscando da sua forma, né? Se reconciliar com isso tudo, né? Eu acho que e eu acho que uma das coisas que veio para mim muito forte também ultimamente é uma reconciliação comigo mesma, né? Com quem eu sou, com o que faz sentido para mim, o que é verdadeiro para mim, o que é grandioso para mim. Isso eu tenho vivenciado muito a partir também da minha percepção desse todo, né? E o quanto a gente precisa trabalhar a nossa energia, o nosso corpo, não só o físico, mas também o energético, o emocional. E, e nossa, como faz diferença quando a gente eu, assim, comecei a fazer yoga, meditação, além esse momento, né, que a gente tá vivendo, está proporcionando esse momento, e algumas pessoas estão aproveitando esse momento para se autogestar, né? Nós somos capazes de criar nós mesmos. E a partir das nossas escolhas e de como a gente escolhe estar nessa vida, a nossa presença nesse mundo, nesse planeta. Quando a gente Sendo começa a fazer esse tipo de reflexão, a gente começa a expandir um pouco a nossa mente, né? A gente começa, de fato, a tomar consciência de que nós temos que nos melhorarmos como pessoa, né? A gente fica sempre apontando, né, os defeitos das outras pessoas. Quando a gente está nesse nível, a gente ainda está muito imaturo. A grande mudança não acontece de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, né? E eu queria, Ana isso, Paula, aproveitar esse momento aqui. Eu sim. sei que tem muitas mães aqui no nosso bate-papo. Inclusive, acabou de entrar aqui também a Raquel, nossa aluna do Método Plenos, que começa amanhã. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Método Plenos, vai ser um treinamento 100% online, 100% ao vivo e transformador. Eu convido para conhecer um pouco mais e a turma começa amanhã. Mas, Ana Paula, eu queria que você falasse um Então, aí eu pouquinho. ia falar do Plenos, né? Porque eu acho que é a oportunidade de quem não tem ainda esse conhecimento, essa vivência e esse olhar para além dessa realidade tridimensional, né? Que a gente vive, que a gente aprendeu a funcionar aqui nessa realidade, que existe algo muito maior. É a oportunidade da gente estar tendo o conhecimento e expandindo a percepção de que nós somos esse todo. Então, plenos, eu indico aí quem quiser. Muito obrigado. Com o Hugo, a Bárbara e a Ana, que vão estar aí, assim, esse trio aí maravilhoso, para quem quiser estar entrando aí nessa energia do plenos, né? Bacana, então, vem que vai ser realmente transformador. Mas, Ana Paula, eu queria que você, Sim. por favor, falasse um pouquinho para a gente assim, já que é Dia das Mães e você faz um trabalho magnífico, um trabalho maravilhoso, né? Acompanho um pouco, recentemente, né, foi apresentado aí o seu trabalho, tive a minha querida parceira amiga Ana Proa, que está aqui com a gente também, apresentou para mim o seu trabalho, e você ministra treinamentos também, né? Então eu queria que você falasse para as mães aqui o que a Barra de Access pode impactar na qualidade de vida dos filhos. As mães desenvolvendo esse conhecimento e entendendo como melhorar, o que pode melhorar para os filhos. Assim, há 12 anos eu trabalho, eu sou psicopedagoga Uhum. e eu trabalho com desenvolvimento cognitivo, aprendizagem, Uhum. e tenho essa relação com as famílias por essa via. Mas desde o ano passado eu escolhi ser contribuição de uma outra forma. As classes de barras agora, nesse momento, elas não, a gente não pode estar dando a classe porque ela é presencial. Uhum. Mas quando tudo passar, e vai passar, espero que breve,
Vamos retomar as nossas classes de barras de Axis, que é a formação para aprender a correr as barras, e que você pode correr as barras nos seus filhos, correr barras em você mesmo, na sua família, e ser contribuição dessa forma. E eu recomendo assim, que as famílias façam a classe, porque é uma ferramenta para ser usada para toda a vida e no dia a dia. E que quanto mais a gente usa, a gente mais movimenta essa energia, mais a gente vai percebendo transformações na nossa realidade, na nossa vida. Então é uma escolha, é uma grande escolha. Eu acho que foi uma grande escolha que eu fiz para mim e que eu escolhi compartilhar com as famílias. E nós montamos um grupo, né, que até é a magia do autismo, porque na verdade é uma grande mágica, né, isso tudo, a gente ser mãe, a gente ser capaz de criar esse movimento todo, e tá tudo nas nossas mãos. Barras de Axis fala disso também, move isso, né? A gente pode mover a energia, transformar com o toque das mãos, com o nosso pensamento, com a vibração das nossas palavras, com a energia que a gente move e vibra. Né? Aí tem tanta forma de a gente movimentar essa energia, tem as frequências, né? Que a gente busca na internet, tem para elevar, a gente fica ouvindo, né? Tem as frequências para elevar, tem tanta coisa que a gente pode acessar e que a gente pode estar mudando a nossa frequência, a nossa... É uma escolha. E eu escolho, quando, quando passar isso tudo, poder estar transmitindo isso mais ainda para as pessoas, pelas classes de barras, e que elas possam vivenciar isso no seu dia a dia. É uma grande escolha. Fala um pouquinho também, para as pessoas que não conhecem a barra de Axis, o que de fato impacta na qualidade de vida dos filhos? Olha, eu acho que é uma mudança geral, né? Assim, a gente não existe fórmula não existe fórmula para nada, né? É muito engraçado, assim, a Amandinha tá aqui também, no Mover Equilíbrio. Ela falou para mim, nossa, mas eu corri barras na minha amiga uma vez e transformou a vida dela, ela é outra pessoa, ela está disposta a receber, e aí ela realmente recebeu aquilo e mudou a vida dela. Né, assim, ó, não... porque ela estava disposta a receber. E a gente, o que Barras de Axis faz é abrir espaço para mudança. Então, quando a gente começa a trabalhar com energia, as crianças podem acessar um outro lugar, se elas quiserem escolher, né? Também a gente perceber que existe um sujeito ali que tem escolhas e que é a escolha dele também, assim como nossa, querer mudar. Querer sair desse lugar de conforto que a gente já está acostumado, né? De como as coisas funcionam. E a gente sair desse lugar é uma escolha. E eu vi crianças que começam a dormir melhor, a se alimentar melhor, a se abrir para uma relação com o outro. As mudanças são infinitas possibilidades. Quando a gente entende e a gente abre espaço para mudança, então pode vir tudo, né? Pode vir o que o universo proporcionar, porque o universo ele é abundante, se você está disposto a receber, você recebe. Maravilhoso você está dizendo. Pois não. Porque assim, eu não gosto de criar regra, porque muitas vezes cria-se muita expectativa assim, com relação à cura, né? Quando você trabalha. Algumas coisas são muito importantes, assim. A questão da aceitação,
né? A gente primeiro se aceitar, né? E aceitar o nosso filho como ele é. Então, assim, se a gente puder perguntar assim, qual a contribuição que o meu filho é para a minha vida, né? O quão diferente eu sou e ele é, e que isso tá ok, isso Tá tudo é certo. sim, tá tudo certo. Sim. Por que que a gente tem que todo mundo funcionar da mesma O forma? que que a Porque gente todo tem que mundo ter? O que tem que ser como a gente quer, né? porque tem que ser, porque que tem que a gente tem tem um outro ponto que a gente trabalha muito em Access, que é o do controle. A gente tem a sensação de que a gente controla as Controle. coisas, né? Que a gente está no controle das coisas, e isso é só uma ilusão, porque a gente, na verdade, a gente não tem controle de nada. Sim. A gente pode ir fazendo escolhas, e essas escolhas vão levar a gente aos lugares onde a gente gostaria de estar. Mas existe um fluxo aí, como você estava falando, né? Sim. Um fluxo que a gente está nesse fluxo, e as nossas escolhas são capazes de criar uma realidade diferente a partir das escolhas que a gente faz. E você sabe uma coisa interessante, Ana Paula? Eu sou muito fã do Albert Einstein, né? E as sacadas dele eu trago para minha vida, cara. Há 100 anos atrás, praticamente, né? Ele falava coisas que a ciência hoje consegue comprovar, o que na época ele, enfim, falava para todo mundo, as pessoas ouviam, mas não tinha capacidade de entender e muito menos de comprovar, né? E ele falava, por exemplo, que tudo é energia. A gente hoje consegue perceber que o átomo, por exemplo, ele pode ser dividido, que achava-se que o átomo, né, era o indivisível, né? Mas hoje percebe-se que o átomo pode ser dividido em milhares de partículas. E aí justifica a questão da física quântica, da lei da atração. E, de Sim, novo, Einstein, tudo é energia. Quando a gente começa a entender que tudo é energia e nós temos níveis de frequências que a gente pode contar uma piada, todo mundo pode rir, ou a gente pode contar uma experiência, todo mundo pode chorar, ou a gente pode, ou seja, a gente vai sintonizando níveis de frequência. Quando a gente vibra no sim, medo, na raiva, sim. quando a gente vibra na angústia, da não aceitação, a gente está vibrando muito baixo. Então, o que você está dizendo aí é maravilhoso. Espero que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, espero que entenda isso, né? E a todo momento a gente tem que perguntar o seguinte: em que frequência eu estou vibrando? Eu acordei vibrando em que frequência hoje? No amor, na alegria, na gratidão, na autoaceitação, né? Ou será que eu estou vibrando no medo, na angústia, na raiva, né? E é claro que todo mundo passa por essas situações. A gente tem hoje a diferença é que a gente tem as ferramentas para poder trabalhar isso, né? E para transmutar essa energia. Quando a gente percebe, Aham. poxa, eu estou vibrando, porque assim não tem como a gente está no todo, e a Aham. gente capta tudo que está em volta da gente. Então a gente capta, inclusive, esse momento que tem muita vibração de medo, de incerteza, de insegurança. Sem Tá dúvida. todo mundo vibrando fora, né? Agora é o que você falou, assim, a mudança começa dentro da gente. Então, fora pode estar o medo, pode estar tudo, mas se você Olha, né? Tá olha, consciente, né? se, se você olha para você e fala assim, ok, estou vibrando nessa energia. O que eu posso fazer para poder transformar isso, O que eu né? posso fazer para Então, melhorar, né? como pode melhorar? Então, a gente sempre pode transformar essa energia. Basta a gente escolher, né? Fazer diferente. Pois é, mas para isso, né? Para escolher vibrar essa energia, você tem que estar presente porque você está sentindo. Muitas pessoas acordam e nem percebe que energia tá, que frequência tá. Você lembra, Ana Paula, nós que já passamos dos 20 anos, né? Pelo menos eu lembro que tinha um radinho, né? Aquele radinho que você girava o botão e ia sintonizando a rádio, né? E aí você Sim, queria ouvir música, acontece isso no agente digital, mas o clássico, né? Era aquele que você levantava a antena, né? E aí ia sintonizando o rádio até sintonizar na frequência. O nosso pensamento, a nossa energia, a energia que a gente vibra, também é assim, né? E a ciência hoje prova isso, né? A prova disso é que, assim, muitas pessoas ainda, né, têm uma tendência a acreditar naquilo que elas conseguem ver. O que, na verdade, é uma limitação nossa, muitas vezes. Porque existe muito mais coisa que a gente não vê do que aquilo que a gente consegue enxergar. Imagina só se a gente conseguisse ver agora
todas as energias, né, de conversas sendo trocadas pelo WhatsApp, pelas ligações, as emissoras de rádio, de televisão, né? Então, assim, a quantidade incalculável de energia circulando das vozes das pessoas, das lives, de tudo que há. E tudo isso está aí, mas a gente não vê, mas de fato acontece. Então aí eu te falo, né? Quando a gente começa a despertar para isso, eu deixaria aqui como sugestão para as pessoas que nos acompanham nessa manhã. Que energia você está vibrando? Toda manhã, coloca lá na frente, na porta, na maçaneta da porta do teu quarto, né? Em que energia eu estou, né? Quando a gente desperta para isso, a gente tem a oportunidade, que é o próximo passo, né? A gente tem a oportunidade de mudar a frequência e elevar, né? E assim melhorar, não É. é isso? E uma das ferramentas de Access é justamente ficar na pergunta e não ficar racionalizando e buscando soluções e respostas para as coisas que muitas vezes não está aqui agora, né? E a gente fica querendo solução para ontem, né? Respostas e tudo. Então, ficar na pergunta, né? Em que frequência eu estou vibrando? O que vai criar para mim hoje, né? O que eu posso, que ação que eu posso fazer hoje para poder transformar a minha realidade? É você fazer perguntas, o que a gente pode ser contribuição para o mundo, para esse momento que a gente está vivendo, e o quão criadores nós podemos ser, né? E é isso, assim. Você falou de Einstein aí, e ele tem uma fala também, que é até o título de um livro, que eles adaptaram se tornou um título de um livro de Access, né, que fala sobre os X-Men, que são as pessoas que funcionam de forma diferente nessa realidade. E a pergunta que eles fazem é assim: se você ensinaria um peixe a subir em árvore? Que isso muda totalmente o ponto de vista, né, de que a gente fica querendo transformar muitas vezes a realidade, fazer com que as pessoas funcionem a partir de um lugar que não é o deles. Então, sem saber que lugar é esse que a gente está vibrando, que a gente que a gente escolhe ser. E essa pergunta para o meu fazer, né, para minha prática, fez toda a diferença, né, de você aceitar, primeiro, as crianças com que eu trabalho, do jeito que elas são, e o que nós podemos ser contribuição para que elas possam se descobrir, se reinventar, se transformar, caso escolham sair daquele lugar, né? E aprender, porque a gente aprende todos os dias, a cada 10 segundos a gente pode fazer diferente do que a gente acabou de fazer. A gente pode escolher sintonizar numa outra frequência, é possível, sim. 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 A gente escolher sintonizar uma outra frequência. E eu queria falar um pouquinho sobre uma outra frequência, que é a frequência do amor. Uau, claro. Já que a gente está falando de mãe, né? E muitas vezes as pessoas falam: ah, mãe é aquele amor incondicional, né? Aquela idealização do amor de mãe. É claro que também é uma escolha. A qualidade desse amor, né? Que eu aprendi com o Vinícius de verdade o que é um amor incondicional, porque é aquele amor da aceitação do outro como ele é, né? Sem expectativa, sem você... Porque as mães, normalmente, elas jogam muito peso, né? Muita expectativa. Você vai ter que ser assim, você vai ter que ser assado, vai ter que ser assado, vai ser assim. Ou você vai trabalhar com tal coisa, você vai fazer o que eu não fiz, né? Então, assim, mãe tem muito disso também.
Não é, não é só esse amor incondicional, né? A gente cria, eu criei muita expectativa, né, com relação ao Vinícius. Crio também, assim, claro que a gente quer sempre mais, o coração de mãe quer sempre mais. Mas essa aceitação, esse amor incondicional é uma frequência que transmuta. Nossa, ela é leve, ela é de uma potência grandiosa, ela é transformadora. Então, me veio assim para falar dessa energia, de quanto a gente poder vibrar desse lugar. É uma escolha também, você vibrar no amor e não na dor, né? Como se diz aí. Mas é fato, é uma escolha. E o amor, ele transforma, ele essa frequência que agrega, que faz essa reconexão, que agrega, que e o amor, ele também, a gente tem a família, né, que a nossa família, minha mãe, que honrar, né, também as gerações passadas, né, Passos as antepassados. mães, as mães que vieram, né, antes, né, para eu estar aqui hoje, quantas mães, quantas gerações, infinitas gerações, e que a gente carrega essa energia no nosso DNA, na nossa estrutura molecular, energética, vibracional, tudo está aqui, né? Tá dentro da gente, que nós somos parte disso tudo. Somos parte dessa energia toda. E é isso, não sei. Fiquei nessa energia. Maravilha, eu acho Entrei que nessa energia. maravilhoso aqui suas observações, suas pontuações, Enfim, olha que interessante. A gente está aqui há 48 minutos, parece que faz 10, né? O Não papo é? tá tão bom, né? Acho que daqui a pouquinho o Instagram encerra a live, né? Mas eu queria abrir agora para você fazer suas considerações finais, enfim, acho que você foi tão brilhante em todas as suas observações, mas por mim eu ficaria a manhã toda aqui, a tarde toda. Mas enfim, a gente tem que encerrar por conta do Instagram. E desde já te agradeço pelo carinho. Queria que você mandasse sua mensagem aqui para as mães, para as pessoas que estão aqui nos dando privilégio. E já aproveito para, pessoal, vocês que me acompanham, que não acompanham a Ana Paula, vai lá, segue ela. Ela faz um trabalho incrível, brilhante, além de ser essa pessoa, enfim, Não? admirável, né? Encantadora. Ana Paula, por favor. Eu queria só agradecer, né, essa mágica da vida. A vida é uma grande criação, né? E que bom, assim, tive a oportunidade aqui de dar um abraço em mães que estão aqui presentes e depois as que vão assistir depois, porque a live vai ficar aí, né, disponível para as pessoas acessarem mais um tempinho. E nesse momento assim que a gente sente falta, né, dos abraços, hoje normalmente é uma data que a gente vai almoçar com a mãe, junto à família, os meus irmãos, as esposas deles, né, os meus sobrinhos, todo mundo costuma estar junto nessas datas, né? Hoje a gente não está presente fisicamente, mas eu quero deixar um abraço de coração para coração para todas as mães que estão presentes aqui, as que não estão também, as que estão em outro plano, minha irmã e minhas irmãs também de coração, dessa vida e de outras que estão presentes aqui, tá bom? É isso.
Poxa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras. Parabéns por hoje, parabéns a todas as mães aqui que estão com a gente, parabéns às mães do nosso planeta, parabéns também e nosso eterno agradecimento à Mãe Terra Mãe que Terra. nos permite a existência nesse corpo. E, enfim, eu acho que não tem mais nem o que acrescentar, só peço que sigam a Ana Paula e conheçam o trabalho dela. E é isso. Obrigado pela sua colaboração. Gratidão, minha amiga. Gratidão pelo convite. Obrigada. Obrigado. Beijo, beijo para todas as mães lindas desse planeta Terra. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.